Bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde você estiver e quando você estiver. É uma bênção nós podermos ter a tua audiência aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já quero dar o nosso primeiro spoiler, né? Hoje a gente está com um convidado muito especial que vai trazer uma novidade para nós que somos do MBCV e de todos aqueles que têm interesse em crescer na vida espiritual. E eu quero já convidar você, antes de nós começarmos a conversa com o nosso convidado, de dar um like pra gente, dar uma força no nosso canal, porque quanto mais você participar ou se inscrever, se você ainda não é inscrito, tá passando no feed e enxergou nossas carinhas ali, quer se inscrever para conhecer melhor, esse é o momento. Porque quanto mais você participar do nosso canal, mais conseguimos distribuir esse conteúdo entre pessoas. E o nosso conteúdo do MBCVcast sempre é um conteúdo relevante, onde as pessoas podem tirar dúvidas a respeito de assuntos específicos ou também, né, a gente trazendo alguma novidade, alguma coisa que aconteceu aqui na igreja ou que vai acontecer, né, para que você também possa se preparar. E hoje eu estou aqui com o nosso pastor William Schmidt. Pastor William, ele é líder do Ministério dos Jovens e também trabalha com toda a área de ensino da igreja. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Legal, pastor. E aí, nós sabemos que essas duas funções que você administra são funções diferenciadas, mas ao mesmo tempo, quando chega um tempo, elas se fundem, porque os nossos jovens hoje, eles precisam ter muito conhecimento, a nossa juventude é muito rasa, né? No entanto, o assunto que a gente quer abordar aqui hoje é o assunto da área do ensino, que também é uma área muito interessante e que traz crescimento para todas as pessoas. E aí não é somente para os jovens, aí é para todas as pessoas que têm esse interesse em crescer na vida, né? Uma das coisas que eu quero abordar é sobre o Learnability. O Learnability é uma área muito em alta nos dias de hoje, né, onde a gente fala sobre essa capacidade de aprender, o que as pessoas hoje elas estão muito sedentas, né? Por isso há tantos coaches, há tantos mentores, há tantas pessoas no próprio canal buscando dirimir suas dúvidas, né? Então, de certa forma a gente pode dizer isso, que há de uma maneira geral um desejo de crescimento, de aprendizado. E eu creio que a igreja precisa também fazer a sua parte dentro desse crescimento e aprendizado da pessoa, porque a gente precisa viver numa cosmovisão. Então, minha pergunta inicial para ti é: qual a importância do Ministério de Ensino dentro da igreja e o quanto esse ministério ele pode contribuir para que a vida da pessoa que está frequentando ou que está começando a frequentar a igreja, para que a vida dela realmente tenha uma virada de chave? Certamente, eu acho que o ensino ele é fundamental na nossa vida e também na nossa fé. E algo muito importante que hoje as pessoas elas têm muita busca de conhecimento. Elas sabem muito, mas às vezes é difícil colocar isso em prática. E da mesma forma também a fé. A fé, às vezes, as pessoas sabem, conhecem de Bíblia, conhecem algumas coisas, mas tem essa dificuldade de conseguir transformar o conhecimento que tem numa prática de fé. Então, esse papel da igreja é muito importante. Eu sempre digo também com relação à teologia, né? A teologia ela é muito importante dentro da igreja. Por quê? Porque a teologia nos chama de volta para o conhecimento bíblico, para aquilo que Deus nos ensina, mas a teologia longe da igreja, ela vai se tornando algo teórico onde nós não conseguimos praticar. E da mesma forma, a igreja, sem a teologia, às vezes nós vamos vivendo de forma prática, e às vezes a nossa prática ela não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é legal tu falar, só pra gente fazer um parentezinho aqui, né? Porque é algo que eu estou estudando agora sobre essa questão das verdades das culturas, né? E a gente chegou num ponto onde as pessoas estão falando muito, pregando muito, mas com muita influência da cultura secularizada que nós vivemos ao nosso redor, não se dando conta
de que nós estamos falando, vivendo até mesmo alguma coisa, só que isso não é coerente com o que a Bíblia diz. Só que a gente está dentro daquele giro, né? Isso é uma coisa interessante falar. É algo que hoje se diz muito da modernidade líquida, né? Onde as pessoas, cada um tem a sua verdade. E para nós cristãos, apesar de entender que as pessoas elas podem pensar diferente, nós temos um absoluto, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Isso é o absoluto que rege a nossa vida, rege a nossa moralidade, e nós não podemos abrir mão disso. E a teologia, o ensino da palavra, ela nos traz de volta para isso. Certamente nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa forma de pensar, até a nossa forma religiosa de pensar, mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, certamente nós conseguimos separar um pouco do que é o que nós aprendemos e aquilo que Deus nos ensina. E conseguimos então nos aproximar também de Deus, porque o nosso relacionamento ele é baseado em cima daquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós conhecemos de alguém vai determinar a forma que nós vamos nos relacionar com a pessoa. E quando nós conhecemos melhor a Deus e a vontade dele, certamente nós vamos nos relacionar melhor com ele. Sim, mas esses fundamentos da fé que faz com que a gente se relacione com Deus, que a gente cresça, que a gente aprenda mais, enfim, esses fundamentos da fé, eles precisam ser bem estruturados, né, pastor? Porque se o fundamento da fé não é bem estruturado, também lia sobre isso, que todas as pessoas, mesmo os ateus, eles têm fé em alguma coisa, né? E o fundamento da fé deles, a fé que eles têm, né, eles têm baseado em algum fundamento que foi plantado em algum tempo da vida deles, né? Então é muito importante isso também. A gente tem que saber o que a gente aprende, vamos dizer assim, né? Eu sempre digo, né, que o incrédulo não é o que não crê em nada, é aquele que crê em algo diferente da palavra de Deus. E da mesma forma também, os nossos conceitos de fé, quando eles não são bem fundamentados, nós cremos em Deus, mas cremos na nossa forma de acreditar em Deus. É o que a religiosidade faz. Ela te ensina a pensar em Deus de uma forma, mas nem sempre a forma que Deus tem nos instruído. Então, os fundamentos, eles são muito importantes porque eles vão construir a nossa fé. Toda construção, ela se firma em cima de um fundamento e determina o que vai poder ser construído. Assim é a nossa fé. Se nós construirmos mal o fundamento, aquilo que nós acreditamos, aquilo que Deus nos instruiu pela sua palavra, se nós construirmos em cima de pensamentos humanos, certamente a nossa fé ela tem um limite aonde ela pode ir. Sim, isso é bem interessante, né? Então, e a igreja pode contribuir, sim, para que esses fundamentos sejam fundamentos baseados na verdade bíblica, né? Porque às vezes tem alguns fundamentos que são baseados em verdades, porém não bíblicas, né? Então, e essa é a proposta. E o pastor Will, ele traz hoje para a gente essa novidade que o MBCV vai estar iniciando a partir de março dentro da nossa igreja, que eu achei o nome super sugestivo, bem bacana, porque tem a ver com a nossa vida, né? Que é jornada de crescimento. A gente não cresce de um dia para o outro, né? Não é uma coisa instantânea, não é um sorrisal. O crescimento, ele exige tempo, ele exige esforço, ele exige investimento, ele exige renúncias. Então, é todo um contexto que faz com que a gente se torne realmente mais sábio, mais entendido sobre as coisas. Então, pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a jornada do crescimento, o que é, como começou, qual é o propósito, se faz em quanto tempo, sabe? Todo esse panorama para que as pessoas que estão nos assistindo, nossa audiência, de repente, você está aí na sua casa, você nem faz parte do MBCV, mas você tem interesse de ter um crescimento em todas as áreas da tua vida. Porque uma das questões que o MBCV tem, e uma das nossas visões também, a visão principal, né, na verdade, é ter um crescimento nas áreas da vida integral, não somente na área religiosa, não somente na religião, não somente na espiritualidade, seja lá como você entende, né, a questão bíblica da igreja. Mas, sim, um crescimento em todas as áreas, né? Saúde emocional, intelectual, cognitivo. Então, são acompanhamentos que a gente vai fazendo para crescer na vida. Então, você pode ser que tenha esse interesse, né? Então, você também vai poder saber hoje se você pode participar, não pode participar, é obrigado a ser membro da igreja, enfim, né? São assuntos, assim, essas dúvidas que normalmente pairam no ar quando a gente lança uma novidade, né?
Certo, então vamos lá, vamos começar compartilhando uma coisa, a pastora vai me ajudando em algumas perguntas que eu vou esquecendo aí. Tá. Mas então a nossa jornada do crescimento, ele surge muito dentro da nossa visão, porque a nossa visão é uma visão de muito ensino, e a igreja sempre trabalhou forte com o ensino, mas o que a gente tem percebido é justamente essa questão de que às vezes o ensino as pessoas não conseguem trazer tanto para a sua vida prática. E nós temos percebido que o ensino ele precisa gerar um ciclo na nossa vida. O que acontece hoje, as pessoas vêm até a igreja por uma sede, por uma necessidade, elas buscam a Deus, elas entendem pela visão, incentivar, mostrar que nós precisamos crescer, as pessoas começam a buscar um conhecimento da palavra, mas elas estão estagnando ali. Se aproximam de Deus, elas conhecem da palavra, mas está faltando mais algo que o ensino de Deus, a palavra de Deus, Jesus nos ensinou. Então, a palavra de Deus, Jesus veio, se aproximou das pessoas, ajudou elas a crescer e depois enviou elas. E é o ciclo, né? O ciclo. Então, essa jornada de crescimento, ela quer desenvolver essa fé prática e uma fé completa. Aonde nós chegamos na igreja, nós nos aproximamos de Deus, vamos crescer em todas as áreas da vida, porque não basta eu simplesmente crescer nos meus conceitos de fé, se eu não conseguir tornar para as outras áreas também esses conceitos válidos para a minha vida. Precisa transbordar, né? Precisa transbordar e a fé, ela precisa, o grão de mostarda, ele precisa crescer e se tornar uma grande árvore. Então, o conhecimento da palavra, ele precisa alcançar a minha vida material, precisa alcançar a minha vida social, precisa alcançar o ser humano como um todo. E esse crescimento ele precisa acontecer e não pode ficar só em mim. Porque eu não posso crescer com as coisas de Deus, inchar e ficar tão inchado a ponto de explodir e não compartilhar nada com ninguém. Então a nossa jornada de crescimento ele quer proporcionar esse ciclo completo, onde eu consigo me aproximar de Deus, consigo desenvolver, aperfeiçoar os fundamentos da fé, desenvolver a vida em todas as áreas, e também ser incentivado a ir a transbordar, a compartilhar com os outros, e também culmina com o meu preparo também para que eu possa estar liderando e transmitindo isso também com mais eficácia. Porque uma das coisas que a gente vê, às vezes a pessoa chega na igreja tímida, assim, porque eu acho que é uma coisa natural, as pessoas chegam na igreja assim um pouco resistentes, tentando ver onde é que estão pisando, né, colocando ali a sua vida, né? E depois, à medida que eles vão ouvindo a palavra, Deus vai fazendo uma transformação, enfim. E a igreja trabalha muito também com essa questão do servir, de estar envolvido, né? Uma das coisas que a gente percebe, principalmente aqui na nossa igreja, é que as pessoas começam a se descobrir habilidades, né? Descobrir que elas têm algum potencial. E às vezes a pessoa até ela já sabe que tem algum potencial, mas ela tentou aplicar isso secularmente no trabalho, ou em algum lugar, família, e ela foi tolhida. Então ela se fecha, né? E a igreja tem essa possibilidade da pessoa ir crescendo e se descobrindo, desenvolvendo as habilidades, que eu acho que faz parte todo desse contexto do crescimento interno antes de você sair para ajudar os outros, né? Com certeza. E então isso é muito importante, um processo já desde a chegada da pessoa até a igreja. Se ela vê a igreja é porque ela tem uma sede, sim, ela tem algo que ela está buscando. Mas às vezes, apesar de ela encontrar na palavra de Deus respostas, nós também precisamos de vínculos sociais, também precisamos de pessoas que nos acompanham na fé. E se a pessoa vem até a igreja e não encontra isso, apesar de encontrar uma palavra de Deus, ela não encontra o suporte que vai ajudar ela a caminhar. Então a jornada de crescimento vai procurar dar esse suporte desde a chegada de talvez um curioso que está chegando na igreja, alguém que chegou a sua primeira vez. Nós queremos linkar desde a chegada da pessoa até que ela possa estar com a sua fé madura, a sua fé capaz de ajudar outras pessoas. Então desde o princípio, quando a pessoa chegar já no primeiro culto, juntamente com o acolhimento, nós vamos estar acolhendo a pessoa, vamos estar recebendo, vamos estar pegando as informações dela para que possamos direcionar melhor a vida dela, dar os encaminhamentos para ela. Após ela ter esse primeiro contato ali com o acolhimento, então uma pessoa que está chegando, ela nem sempre tem disposição de estar vários dias já na igreja. E quando nós queremos uma escola, geralmente a pessoa vai vir no culto e precisa vir mais um dia. Talvez essa pessoa está chegando, ela ainda não tem essa disposição de dar alguns passos que um membro já da igreja teria. Sim. Então nós queremos já, nesse primeiro momento, oportunizar para ela já um crescimento no mesmo período que ela viria no culto. Então ela vai vir para o culto, ela vai ficar juntamente com nós ali no louvor
E após o louvor, nós vamos direcionar ela, então, para um local, para uma sala, onde ela vai ter um acolhimento e vai conseguir receber uma palavra mais direcionada para algumas respostas, alguns questionamentos que nós temos na vida. Então, esse primeiro contato que ela vai ter, então, com a palavra de Deus, para que ela possa perceber que, apesar de Deus ser tão grande, ter tanta coisa para se preocupar ou para cuidar, Deus ele se preocupa com as nossas necessidades mais internas, mais pessoais. Deus ele está preocupado com isso também. Então, quando nós conhecemos um Deus assim, que se preocupa até mesmo com os detalhes da nossa vida, certamente nós queremos nos aproximar. Eu acho que também a gente poderia chamar isso de uma igreja acolhedora, porque às vezes a pessoa vem de fora e ela vê uma igreja grande e ela fica um pouco perdida no meio de tanta gente, né? Então, quando a gente tem ali um pessoal direcionado para receber e um programa que ela vai poder caminhar para conhecer a igreja, eu acho que isso é muito legal. Tá, ela chegou e ela vai ser acolhida e ela vai sair do culto para receber ali uma palavra especial. E depois disso, pastor? Depois disso, certamente ela já vai ter se aproximado um pouco mais, tanto da palavra de Deus, quanto também da igreja. Então, nós encaminhamos novamente ela para participar dos cultos e vamos fazer um convite para que ela esteja dando continuidade agora com a escola Edifique. Então, que é um segundo módulo da nossa jornada de crescimento. E nessa escola Edifique, então, ela vai receber fundamentos da fé, aonde nós pretendemos ir fortalecendo a fé de tal forma que ela possa chegar ao final da escola, tomando a decisão por Cristo, e também tomando a decisão pelo batismo, porque a nossa fé ela também exige algumas respostas. A palavra de Deus vai nos desafiando, e quando nós cremos e compreendemos a palavra de Deus, então nós precisamos responder aquilo que Deus está colocando diante de nós. Vamos dizer assim, pastor, que a pessoa é da igreja, tá? Ela já é da igreja, ela está vindo aí um bom tempo, ela até já faz parte de algum ministério, e ela já não precisa mais desse primeiro momento de acolhimento, né? Mas ela gostaria de participar da Edifique. Ela pode entrar direto daí, se é membro da igreja já, pode entrar direto ou precisa que tenha algum outro processo? Pela facilidade que nós vamos ter no processo, nós queremos convidar ela também a estar fazendo o módulo da Chega Mais, que é esse de acolhimento, porque tem alguns assuntos ali que ela pode talvez não ter trabalhado ainda, e além disso, é o ciclo que nós queremos completar. Não é somente para ela se encher, mas ela também depois vai compartilhar com outras pessoas. E como é que eu posso compartilhar se eu ainda não sei, eu não passei por esse processo na minha vida? Então nós queremos convidar algo extremamente rápido, são 4 ministrações que nós podemos fazer. Então certamente vai edificar a vida dela, vai ser muito importante para ela e ainda vai ajudar ela a completar o ciclo de também incentivar o restante das pessoas a estarem participando. Ah, legal. Então, vamos lá, primeira etapa, né, da pessoa quando ela chega é o Chega Mais, né? Chega mais você também aí que está nos assistindo. Chega mais, não fica só nos assistindo no MBCV Cast. Venha conhecer a nossa igreja. Depois ela vai para a escola do Edifique, né? Que é onde vai estabelecer para ela alguns alvos, onde ela vai estar dando crescimento à fé dela. Depois disso, pastor? Depois da Edifique, nós vamos para o terceiro módulo, que é o módulo Avance. E o módulo Avance, ele também está subdividido também em 3 partes, tá? A primeira parte, então, essa parte de crescimento verdadeiramente, avançando um pouco em alguns conhecimentos, que fala de louvor e adoração, mas fala também de vida financeira, fala também de família. Então, para que abrangente. Abrangente. Então, é muito importante também que a pessoa, por mais que ela já esteja participando da igreja, que ela possa dar essa revisada nesses fundamentos da fé também e que possa de outros conhecimentos também importante para a vida. E depois a segunda parte da escola Avance, então nós vamos para a parte bem bíblica, que é o Antigo Testamento, fala também sobre os profetas e o Novo Testamento. Dá um panorama então de toda a história do povo de Israel, de todo o Antigo Testamento, e também um panorama ali do Novo Testamento. Então, e o terceiro módulo, a terceira parte do Avance, então é um módulo um pouco mais teológico, tá? Ele aprofunda um pouco alguns conhecimentos, mas muito importante também para a igreja. Só vou dar antes que às vezes a gente precisa fazer essa pergunta de novo, né? De novo eu vou fazer a minha pergunta. Aí o cidadão é membro do MBCV, mas ele quer ir lá para o Avance, não pode? Não, ele precisa passar pelo processo. O ciclo normal, tá bom. Então, na primeira parte do Avance,
nós queremos incentivar muito para se a pessoa está chegando, então trabalhar e desenvolver ela para que ela possa chegar ao fim da primeira parte desejando se membrar na igreja, porque é muito importante que eu não apenas esteja vindo na igreja, mas eu entendo que eu preciso fazer parte do corpo. Se eu já sou membro, tenho certeza que vai fortalecer muito a fé dela, vai edificar, tá? E ela pode ir depois então para essa parte mais bíblica, que aí sim, alguns conteúdos ali, nós podemos fazer o aproveitamento daquelas pessoas que já fizeram o discipulado, já fizeram o seminário. Então, na segunda e na terceira parte, nós podemos fazer algum aproveitamento ali para aqueles que já são membros e já fizeram as outras escolas. Sim. Então, o primeiro módulo que eu chego a mais seria de 4 encontros, 4 né? encontros. O segundo módulo, que é o Edifique, seria de quantos encontros? 12 encontros. 12. E o terceiro módulo, que é o Avance, então? O Avance, ele dá em torno de 30 aulas, porque eles são divididos em 3 partes, né? 3 partes de 10 aulas. E aí, essas aulas, elas vão acontecer aqui no MBCV, sede, né? Aqui no MBCV, sede. E qual é o tempo, qual é o horário, qual é o tempo, se eu já tenho alguma ou ainda não? Sim, em torno de 1h30 as aulas, geralmente das 8 às 9h30, mas ainda podemos fazer algum ajuste de acordo com a necessidade também da turma. Né? Então o Avance, no caso, 30 horas seria em torno de 15 aulas. O Avance, não, dá em torno de 30 aulas, né? Todo ele, né? Ah, tá. 10 aulas cada uma das 10 aulas partes. cada uma. Tá, Isso. entendi. Depois disso, então, nós vamos para a parte do Multiplique, onde a pessoa lá buscou um conhecimento, passou também por algumas renovações na sua forma de pensar com relação à vida, e agora ela precisa compartilhar também. Se entende, então, que quando ela chega no Multiplique, ela já passou pelo batismo, ela já membrou na igreja, ela já participou dos retiros espirituais, do retiro da família, e aí ela, quer dizer, ela já tem ela já incorporou, vamos dizer assim, ela já tem uma certa maturidade, um certo nível de conhecimento. Aí ela entra para o Multiplique. Para Multiplique, porque nós não podemos nos tornar um religioso, um crente chato que só vai se enchendo e não compartilha nada com ninguém. Então, a partir do momento, agora no Multiplique, nós queremos impulsionar a igreja ao estar servindo, estar colocando para fora agora todo esse conhecimento que tem recebido através do seu servir, e também sendo incentivado ao grande mandamento que é o ID. Então Jesus nos incentivou e falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então alguém que está recebendo o evangelho de graça não tem como não compartilhar também. Então é hora agora de nós sairmos para fora e compartilharmos e termos esse desejo também de alcançar outras pessoas. Legal, muito, assim, achei muito completo, onde assim a gente sai daquele sistema de um conhecimento raso, né, que a maioria faz, vamos ali 2, 3 conversinha e tal, né? E parte assim para um programa de vida, que eu acho que o nome ficou bem legal, né? Jornada de crescimento, porque realmente é jornada. A duração total seria de em torno de 16 a 17 meses. Então, apesar de ele ser algo extremamente completo, ele também é extremamente objetivo. Para ter noção, antes só o nosso seminário teológico ele durava 2 anos, ele tinha duração de 2 anos. E agora toda essa escola, desde o acolhimento até a pessoa terminar o último módulo, que é a Lidere, então nós conseguimos compactar em 16 a 17 meses todo esse processo. Tá? Então ele ficou uma escola extremamente objetiva, mas extremamente completa e profunda. Então a gente começa em março, em data que vai ser divulgada, você pode acompanhar nossas redes sociais, stories, enfim, assim que nós tivermos exatamente a data, a gente vai começar a divulgar nas redes sociais e também aqui na igreja, né? Então você já pode ir se organizando, você que quer ter uma mudança de vida nesses próximos 16, 17 meses aí, então é o momento, gente, é o momento de realmente levar a sério, né? Porque a vida no reino de Deus, se a gente não leva a sério, ela se torna muito altos e baixos. E essa é uma explicação, né, pastor? Porque tem muita gente que já está há muitos anos na igreja e não consegue ter uma vida assim mais linear, né? A vida é muito confusa, às vezes a pessoa tá lá em cima, adorando e tal, e dali um pouquinho, quando tu vê, a pessoa saiu da igreja, passou um tempão fora, aí a gente tem que ter todo aquele trabalho de ligar para a pessoa, por que você largou, por que você não veio mais? Enfim, é todo um trabalho que não se precisaria ter se
a gente tivesse isso levado a sério, né? A nossa fé ela é uma construção. E quando toda construção, se tu fica estagnado, tu para num ponto, certamente vai começando a haver um desgaste. Então, como eu falei, a nossa fé, se você chega, você se enche e você não compartilha, você vai se tornar um religioso. A gente briga tanto e luta tanto contra a religiosidade, mas quem só recebe e não compartilha vai se tornar um religioso. E o religioso, ele começa a olhar os problemas, começa a olhar as falhas, as dificuldades, e ele não vê mais motivação em estar na igreja. Ele faz o quê? Ele procura uma outra igreja que vai ter uma novidade por um tempo e depois ele vai se cansar de novo. Porque o problema não é onde ele está. O problema está que ele parou de dar continuidade nesse ciclo da fé. Então essa jornada de crescimento, ele visa manter esse ciclo vivo na nossa vida para que nós constantemente possamos estar aprendendo e também colocando isso para fora, edificando a vida de outras pessoas. Imagina, a pessoa chega aqui sem ter conhecimento algum e quando ela termina lá no Lidere, né, ela já pode ser líder em algum ministério ou estar servindo em algum ministério, né? Então é algo extremamente importante para a vida espiritual. E é uma coisa que eu acho importante também o pastor falar sobre essa questão que vai estar aberta a todo mundo que é membro já, nem que a pessoa pode estar aqui 20 anos na igreja, ela pode fazer a escola. Perfeito. Com certeza, não só pode, como deve. A gente quer incentivar muito que a igreja retorne agora nesses passos, porque certamente algumas lacunas pode ter ficado. Sim. E é muito importante para que ela não fique acomodada, não se torne religiosa, ela tenha esse desejo novamente de reavivar a fé dela. O que mantém a nossa fé viva é quando nós conseguimos perceber o que está não só acontecendo em nós, mas também na vida dos outros através da nossa vida. Então, quando você vê que aquilo que Deus tem colocado na sua vida tem abundado sobre a vida dos outros e você vê o quanto tem transformado a vida delas, certamente a sua fé é renovada também. Então, quando nós paramos de ver isso, nós começamos a amortecer. Então, quero convidar toda a igreja está convidada, quero muito que você faça parte, porque tenho certeza que vai ser muito especial e transformador. E, pastor, e aí, vamos dizer, a pessoa está aqui, já está com o coração queimando, quer fazer a escola, ela já pode tomar alguma atitude, tem já alguma inscrição, tem algum contato que ela pudesse já estar falando sobre isso? Pode sim, já pode estar me procurando, pode estar procurando a pastora Patrícia, o pastor Alexandre também, pode estar procurando também a nossa secretária. Então nós vamos iniciar agora, início de março, nos cultos de quarta e no domingo à noite. Então já pode estar iniciando, então a escola chega mais, você já pode estar se organizando. Então certamente em março aí damos início a essa jornada. Ah, legal. Eu quero falar uma coisa que o pastor estava comentando e eu lembrei. Que eu tenho uma pessoa que eu acompanho ela já há muitos anos, quase, acho que uns 10 a 15 anos, sei lá. E aí ela começou a se afastar da igreja, sabe? E eu comecei a mandar WhatsApp, conversar com ela e tal, né? E ela chegou a um determinado ponto que ela disse assim, ó, por favor, ela escreveu no WhatsApp, desista de mim. Né? Por favor, desista de mim. Na verdade, ela quis dizer, por favor, não me importuna, né? Para de me importunar. E eu disse, não, eu não vou desistir, mas vou continuar. E aí continuei, de vez em quando mando uma mensagem bíblica, um versículo, alguma coisa, né? E ela teve uma experiência com Deus durante aí essa pandemia, né? E foi bem interessante, assim, que ela reconheceu, né, de que ela realmente estava afastada, que ela estava longe, que isso era um problema dela, que ela precisava muito de ajuda. Daí ela escreveu assim, por favor, não desista de mim. E foi essa semana que ela botou isso, né? Por favor, não desista de mim. Aí eu coloquei para ela, nunca. Né? A gente nunca pode desistir das pessoas. Né? Então, acho que é uma grande prova de amor quando você consegue fazer todo esse processo, conhecer Deus, se integrar para o crescimento e depois, no final de tudo isso, ou durante tudo isso, né? Não importa o horário, você também ser uma pessoa que compartilha, que fala, porque às vezes a gente pensa que o ID é tu largar tudo, largar pai, mãe, família. Não, o ID é você sentar numa cadeira no lado de alguém e puxar uma conversinha e perguntar como é que é a vida da pessoa, assim, sutilmente. E né, é muito de relacional, né, pastor? Essa questão de a gente testemunhar do que Cristo fez na nossa vida.
Então a gente está aqui no MBCV aguardando que você tenha realmente um desejo muito grande no seu coração de crescimento. Pastor, estamos indo para o final. O senhor quer deixar uma última fala, um último convite, ou enfim, liberdade agora. Quero sim, quero reforçar esse convite e dizer também, as pessoas, ninguém se frustra com Deus, porque Deus ele é perfeito, os planos dele são perfeitos. O que nós nos frustramos muitas vezes é com a forma que Deus nos foi apresentado. E quando nós vamos caminhando nessa jornada de crescimento, conhecendo a Deus, nos aprofundando com Deus, nós vamos descobrindo isso. Que as nossas frustrações não são com Deus, mas sim com a forma que nos apresentaram a Deus. E quando nós conseguimos superar isso, certamente nós encontramos um Deus amor, um Deus verdadeiro, um Deus que está sempre pronto ao nosso lado para nos cuidar e para nos ajudar a desenvolver a nossa vida. Então, dessa forma que nós queremos que todos possam conhecer a Deus de uma forma pessoal, íntima e verdadeira, e possam ter esse amor e esse desejo de permanecer na sua caminhada. Ninguém que conhece a Deus verdadeiramente abandona essa caminhada, porque às vezes nós não conhecemos Ele da forma que deveríamos. Que legal! Olha aí, gente! Compartilha esse nosso MBCV Cast com algumas pessoas que você conhece e que você entende que precisam realmente de um crescimento na sua vida. Nós queremos te agradecer a tua audiência, agradecer a tua retenção aqui com a gente. Beijo, até a próxima!